trazer um alerta muito importante e conto com a sua ajuda para compartilhar, porque esse assunto está invadindo podcasts, vídeos, estudos, páginas da web e as pessoas não estão percebendo, principalmente cristãos despertos, o perigo, o grande engano do gnosticismo e o ataque ao Criador dos céus e da terra. Fique até o final, pois você verá que desconstruindo uma verdade após a outra, o resultado final será um beco sem saída. Então preste muita atenção. Paulo escreveu para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Colossenses 2:8. Então todas essas filosofias místicas, nova era, gnosticismo, têm um único propósito: nos afastar do Messias, da verdade como está no Messias. E muitos estão incorrendo nesse erro porque acham que podem escolher que verdades seguir, que acham que podem seguramente permanecer no caminho sem o aval das Escrituras, sem o aval dos mandamentos, e portanto estão incorrendo em um grave perigo. O gnosticismo é um conjunto de movimentos religiosos dos séculos I ao IV que afirmavam que a matéria é má. Então, eles são veemente contra tudo que é físico, literal, o mundo como nós conhecemos a realidade. Segundo eles, o mundo físico é uma prisão. O gnosticismo tem como pano de fundo colocar o contexto da Terra em uma forma obscura, como se fosse uma prisão, como se fosse uma espécie de pesadelo e como se as pessoas devessem buscar um escape, uma fuga da realidade. Também ensinam que a salvação ocorre pelo conhecimento secreto, também chamado de gnosis, como se as escrituras tivessem particular interpretação, como se gurus, mestres ascensos, ou como se a verdade pertencesse apenas a uma cúpula da elite ou pessoas da alta magia. O criador do Antigo Testamento seria inferior ao Deus Supremo, que onde entra o ataque ao Criador dos céus e da terra, como sendo uma espécie de tirano, como sendo uma espécie de ser maligno, e é isso que nós vamos observar nas mentiras, na inversão dos valores dentro do gnosticismo, da nova era e do misticismo. Mas a Bíblia ensina o contrário. E viu Elohim tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31 diz que o Criador que fez todas as coisas, ele as fez perfeitas, evoluídas em um nível perfeito de maturidade. Está escrito também que ele fez tudo muito bom, tudo formoso no seu tempo, e nada deve ser alterado. É exatamente o que a Bíblia nos ensina, que vai contra essas vãs filosofias que nós temos ouvido ultimamente em todos os portais da internet. Segundo a filosofia da nova era, que já vem lá da filosofia grega, de Platão, diversos sistemas gnósticos chamavam o criador do universo de demiurgo. Em algumas correntes ele seria uma entidade ignorante, orgulhoso, imperfeito e opressor da humanidade. Mas essa é a representação do maligno, o diabo. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mateus 13:48. Portanto, não é o Criador, o autor do mal, não é o Criador que é culpado pelos infortúnios, pelas más escolhas, pelas consequências dos erros semeados pelo homem ou pelas entidades espirituais, mas sim os mesmos que escolhem o caminho errado, que estão apenas colhendo uma lei da semeadura que é muito clara, que obriga aqueles que semeiam a colherem o que plantam. E aí vem, meus irmãos, o engano que se segue a essa crença de que o Criador seria um Deus mau no Antigo Testamento, ou que a Tanar, no Antigo Testamento, seja um livro de erros ou de enganos, e que as incursões do Criador contra os antediluvianos ou contra os cananeus fosse algo desumano ou algo implacável, sem misericórdia. Tudo isso, na verdade, é explicado à luz da justiça divina, onde ele derrama o seu amor por meio de juízos. A título de exemplo, ele manda o dilúvio sobre os Nefilim, os gigantes, para poupar a raça humana. E ele também permite
que os cananeus fossem extirpados da terra para que a semente humana sobrevivesse. Então tudo ele fez por amor, visando demonstrar o seu amor por meio de juízos para poupar um remanescente, para salvar indefesos, os menos favorecidos, aqueles mais vulneráveis. E então o próximo engano da nova era é apresentar Lúcifer como bonzinho, o portador da falsa luz. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Então quando você ouvir o despertar da luz, quando você ouvir falar sobre o mito de, por exemplo, Prometeus, que deu fogo à humanidade, foi punido pelos deuses, ou tudo que eles falam concernente a entidades que apresentam conhecimento e são punidas como os sentinelas que ofereceram à humanidade conhecimento proibido, corromperam a genética, geraram filhos e multiplicaram a ciência sobre a Terra, você está vendo que, na verdade, é o inimigo, é o mal, e não o mocinho, como a nova era pinta, como o gnosticismo coloca as entidades malignas como sendo benevolentes, invertendo aquilo que a Escritura já predeterminou. Luz é o oposto de trevas e o bem é o oposto ao mal. Essas coisas não podem ser trocadas. Então eles apresentam a serpente como libertadora. Na visão gnóstica, essa interpretação é totalmente distorcida. Alguns textos gnósticos reinterpretam Gênesis. Em certas obras, a serpente torna-se portadora do conhecimento. O fruto representa iluminação, por isso que é dito lá no Gênesis: a Eva sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vossos olhos se abrirão. O tal do grande despertar da consciência. E o Criador aparece como aquele que deseja impedir o homem de conhecer. Como a serpente disse: pois ele sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão, conhecendo o bem e o mal. Então eles colocam o Criador como alguém que está impedindo algo benéfico para a humanidade, como na verdade é o oposto. Ele está protegendo do mal. Isso inverte completamente o relato bíblico. A Escritura, na verdade, diz que a serpente não é libertadora. Diz: ora, a serpente era o mais astuto, Gênesis 3:7, demonstrando sua sagacidade em enganar, assim como no Novo Testamento a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana toda a terra, em Apocalipse 12:9. E então, meus amados, eles apresentam uma figura feminina ancestral, uma entidade, a qual também denominam como Lilith ou Nêmesis, um ser que seria ali um benfeitor que foi injustiçado. O tal sagrado feminino da nova era é um desses movimentos que exaltam antigas divindades femininas e práticas espirituais ligadas ao chamado sagrado feminino. E a Bíblia condena a adoração a qualquer divindade, além de Yahweh. O profeta Jeremias registra: os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a massa para fazer bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Essa tal rainha dos céus, também chamada de Astarte, Astarote ou Será, é a mesma entidade cultuada em círculos místicos, esotéricos e até católicos, como a Virgem Maria e a Vênus ou outros nomes que são a mesma entidade maligna, que principalmente se opõe ao patriarcado, ao Antigo Testamento, ao Deus do Antigo Testamento, trazendo uma série de profanações, orgias, a questão do erotismo e uma questão muito grave nesses últimos tempos, que é uma espécie de sacerdócio feminino e um culto a um lado feminino. E diferente daquilo que o gnosticismo ensina, conhecimento não salva. O gnosticismo afirmava que a salvação vinha por um conhecimento secreto, o gnosis. E isso tudo é parte da mesma raiz do arquiadversário lá no céu: orgulho, ilusão, independência do verdadeiro Criador. A Escritura nos ensina: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom do Eterno. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Então, ao contrário da gnose, o conhecimento, a salvação vem por meio da graça, mediante a fé, a simples confiança da palavra. Tudo fora disso é perigo, principalmente para os chamados despertos, que embarcam em muitas teorias da conspiração, em muitos estudos e fontes de conhecimento místicas, esotéricas, que não levam a nada, a não ser se afastar do Criador e da sua palavra. Também o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica.
1 Coríntios 8:1. E finalmente, amados, se você está bebendo de muitas fontes aí que não são a Escritura, eu tenho um recado para você muito importante. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro e ao Mashiach, a ungido, o Messias, a quem enviaste. João 17:3. Salvação não está em notícias, não está em conspirações, não está em bate-papos da internet, está unicamente no conhecimento do Criador, nosso Pai, e do seu Filho, nosso Salvador. Que o Eterno te abençoe, te fortaleça, que mediante o arrependimento e uma busca por santidade prática, piedade prática, possamos permanecer no caminho, longe do engano da besta, do sistema da besta, que é o gnosticismo, que é a nova era e que são tantas vãs filosofias e mitos que estão sendo pregados por aí. Gostaria de anunciar que estamos disponibilizando os pedidos do nosso livro em primeira mão para aqueles que receberão primeiro. Se você tiver interesse em conhecer a história que esconderam dos livros na escola e da cultura brasileira, você pode fazer o pedido. A história não contada dos nossos antepassados já está com a pré-venda aberta, ou seja, você adquire agora e receberá em primeira mão assim que sair a primeira impressão, ok? Será por volta ali do mês de julho, né? Julho, início, meados de agosto. Basta acessar aí o e-mail gemimagondinha@gmail.com. Aqueles que estiverem no nosso evento, dia 18 de julho, em São Paulo, vão receber gratuitamente o frete. O frete é totalmente gratuito. Vão receber em mãos e assim é um abatimento de R$ 15, bem significativo. Obrigado por nos apoiar adquirindo esse material e que o Criador abençoe a cada um de vocês.